série de fatores envolvendo as religiões, devido em relação ao coronavírus que está em nosso meio, que para quem busca coerência e a verdade sabe o propósito e quem está por trás de tudo isso. Mas eu estive observando, inclusive, vi até alguns vídeos em relação ao misticismo religioso. Diante de uma realidade, quando a gente nos depara com o misticismo de algum fanático religioso, que expressa sua fé pela coragem em Deus, pelo milagre de Deus, isso é bem preocupante. Ele pode propagar ainda mais o caos. E eu vi alguns loucos, diga-se de passagem, que devoção, não vamos fechar, inclusive Silas Malafaia diz que só fecha a igreja com a justiça, mesmo colocando segurança na frente, um helicóptero atrás para poder voar depois. Brincadeira, mas eles são assim, são hipócritas, expressam sua coragem cobertando pelo próprio medo atrás deles, que está vinculado neles, e eles sabem disso, não adianta tentar esconder. Eles processam a sua fé mística, religiosa, fanática, por trás do medo. Mesmo com medo eu tenho que provar que eu estou em Deus. E essa ignorância que propaga ainda mais a infecção sobre o país, sobre o mundo. A ignorância humana é uma das piores desgraças que pode existir sobre a Terra. A ignorância humana cega o ser humano. A ignorância ela faz o ser humano tropeçar, deixa o ser humano previsível, faz o ser humano criar ainda mais ilusões sobre outras ilusões e viver em realidades, que é o caso que está acontecendo no meio religioso hoje, que é o caso que está se vinculando em nosso meio, como eu estou vendo e cheguei a ver alguns casos dentro do meio religioso, E é triste, porque isso pode ser espantoso, isso pode vincular o testificado da propagação, da elevação, da continuação desta pandemia. Não é Deus que vai descer, gente. Deus não interfere mais. O misticismo cria ilusões e faz o ser humano cego pela sua própria ignorância e poder entender que Deus não interfere. Ele não consegue entender porque tem um véu sobre a sua face, ele está cego. Ele quer fazer de Deus um objeto daquilo que vai fazer pelo milagre do amanhã, de hoje, no culto, na missa. E não é assim. Está tudo errado. Está tudo errado. Deus interferia quando envolvia todo o seu povo, a unidade, quando o seu povo era uma errada, uma unida. Hoje é tudo por ego, tudo por disputa material, por conquista material. E ainda vão fazer culto da vitória para Deus livrar do coronavírus? Devido a uma pessoa que entrou num culto, se não me engano, corrija se eu estiver errado, na Coreia do Norte, uma fiel, pessoas. Uma das igrejas que mais tem curas e milagres está fechada. Aí vem esses fanáticos, ignorantes, irrelevantes, que propagam a sua fé mediante o fanatismo religioso, em devoção daquilo que Deus é, fazendo Deus de garçom, o culto do milagre, o culto do livramento. Eles criam e fazem ainda mais desgraça, destroem e roubam e matam. João capítulo 10. É assim, sempre será assim. Então, o que eu posso fazer? O que podemos fazer? Só vê a verdade quem vê. Eu não posso ver a verdade, nós não podemos ver a verdade por ninguém. É você mesmo que tem que ver por si mesmo. É você mesmo que tem que buscar a verdade. Então eu vejo muito isso, estou vendo isso, algumas religiões propagando, vamos continuar, vamos fazer porque Deus é maior. Perseverai em oração. Esse misticismo religioso que traz a ignorância, a irresponsabilidade, que faz o ser humano se perder cada vez mais, que faz o ser humano ainda criar ilusões sobre ele mesmo, sobre o culto, sobre a missa, e acontece tudo o que não deveria acontecer. É o que está acontecendo no meio religioso, como o Silas Malafaia, que diz que só sai com a justiça, que só fecha a igreja com a justiça. É muita ignorância, é muito misticismo, que impossibilita o ser humano de ver a realidade. Deus
não interfere. Ele não interfere. O que ele tinha que fazer, ele já fez. E se a sua interferência se dar por hoje, é pela sabedoria. Ele já deixou os registros. Ele fez tudo, ele já aboliu a lei, ele trouxe a graça. E a graça é a maior interferência de Cristo, que não é um misticismo, não é uma divindade sobre os céus. É através do Espírito entre a luz da consciência humana, sendo pelo próprio Espírito através do ser humano. A sabedoria é saber o que tem que fazer, por onde ir e não ir. É a sabedoria, o verbo sobre o ser humano. E não o misticismo propagado misticamente, dogmatizado dentro das religiões hoje. Gente, por favor. Eu não iria fazer esse vídeo aqui porque é assim, eu já sabia disso, é previsível demais. O misticismo é previsível, escreve aí no caderno. O misticismo é previsível. Ele sempre está rodando em ciclo por alguém que pode os livrar desse ciclo, mas eles propagam ainda mais o caos, por causa do misticismo, da irrealidade. Então vamos nos conscientizar. Deus não interfere. E busque a coerência para saber o porquê dessa pandemia, do porquê desse caos, do porquê dessa desordem. E para um ex é uma coisa boa, porque está desmaterializando, nós está vendo, muitas pessoas estão se unindo. É como tirasse 1 milhão de cada família, eles se unem para trabalhar na rua, porque não tem mais nada, não tem para onde ir, não tem para o que fazer, eles se unem. É assim, o ser humano precisa disso para poder se unir. Ou não. Tão ignorância que vivemos hoje, tamanha ignobilidade que vivemos hoje, que o ser humano nem por isso é capaz de unir. Então, fique esse critério. Deus não interfere. Então, não vamos permitir que a ignorância seja maior do que a realidade. Escreva aí. Não vamos permitir que o misticismo pela ignorância humana seja maior do que a realidade. Precisamos prevenir, precisamos ver a realidade e tratá-la pela própria realidade. E se aproxime-se, venha conhecer o nosso trabalho, escolhe a Universidade Exa e ex.tv.br.